Olá, eu sou o Macorati e hoje eu vou continuar tratando da injeção de dependência na plataforma .NET. Hoje nós veremos como usar o AutoFac na plataforma .NET. Como nós temos visto até o momento, a plataforma .NET ela possui o seu próprio container DI nativo, que nós podemos usar e que funciona bem para muitas das necessidades de inicialização das aplicações. No entanto, o container DI nativo apresenta algumas limitações e existem outros containers DI com mais recursos que nós podemos usar. Um desses containers é o AutoFac. O AutoFac ele é o container DI baseado na plataforma .NET mais usado para ASP.NET e também ele é compatível com o NetCore. Ele possui vários recursos e é mais flexível do que o container DI nativo em casos específicos, tornando-se assim uma boa alternativa de uso em aplicações na plataforma .NET. A principal diferença entre o AutoFac e o container DI nativo está nos recursos adicionais que ele pode oferecer se você precisar. Para aplicativos simples, o container DI da Microsoft pode oferecer as funcionalidades suficientes, mas à medida que o projeto vai crescendo, existem alguns recursos extras que o AutoFac tem e que faltam no container nativo. Eu vou relacionar alguns desses recursos a seguir. Nós temos no AutoFac os escopos de tempo de vida marcados e serviços de escopo para essas tags. Temos também a resolução de serviço com metadados associados, as definições de variantes com nome-chave de um serviço, a resolução de função de fábrica que você pode usar sempre que quiser e a instanciação lazy, a instanciação tardia. Esses são alguns recursos que o AutoFac oferece a mais, mas existem outros que você pode conferir na documentação, consultando o site autofac.org. Além disso, o AutoFac apresenta os seguintes benefícios sobre o container DI nativo. O container DI nativo ele não ajuda na verificação da configuração, tornando muito difícil identificar problemas que surgem de configurações incorretas. Em aplicativos de grande escala, é difícil identificar erros de configuração por conta própria. O container DI nativo oferece apenas a injeção via construtor e a via método, usando o atributo FromService. Usando o AutoFac, o acesso a novos recursos com a injeção via propriedades também é possível. O AutoFac ele oferece suporte a uma ampla variedade de designs de aplicativos, com infraestrutura e código de integração adicionais mínimos e com uma curva de aprendizado menor. A implementação de um container IOC de terceiros como o AutoFac pode resultar no código mais reutilizável, mais legível e mais fácil de testar, centralizando a lógica para gerenciamento de dependência. E o AutoFac ele abrange todos os recursos oferecidos pelos containers IOC e também outros recursos sutis que ajudam na configuração das aplicações, gerenciando os ciclos de vida dos componentes e gerenciando várias dependências sob sua supervisão. Então esses são alguns benefícios do AutoFac, algumas vantagens que ele apresenta sobre o container nativo. E para utilizar o AutoFac num projeto na plataforma .NET, basta incluir dois pacotes NuGet no projeto, o pacote do AutoFac e o AutoFac Extensions Dependency Injection. A seguir, o roteiro básico para fazer a integração do AutoFac com a sua aplicação é o seguinte: você deve estruturar a sua aplicação com a inversão de controle em mente, né? Esse seria o ponto-chave. Aí você adiciona as referências ao AutoFac. Na inicialização do aplicativo, você cria um container builder, registra os componentes, constrói o recipiente e armazena para uso posterior. Aí, durante a execução do aplicativo, você cria um escopo vitalício do container que foi criado e usa o escopo de tempo de vida para resolver as instâncias dos componentes. Então, esse seria um roteiro básico a seguir para integrar o AutoFac com uma aplicação na plataforma .NET. Naturalmente, existem outros containers DI para a plataforma .NET. Eu vou listar os principais aqui. O primeiro é o AutoFac, depois tem o Castle, o Windsor, o Lamar, Light Inject, Ninject, o Simple Injector, o Spring.NET, Unity e o Structure Map, que parece que está desativado.
E a seguir nós temos um gráfico que mostra o número de downloads diários dos principais containers DI. Aqui a fonte foi o repositório NuGet.com em janeiro de 2019. Observe que o AutoFac ele é o que realmente tem mais downloads por dia, depois o Unity e o Ninject. Eu diria que esses atualmente seriam os 3 principais containers DI nativo que nós podemos usar na plataforma .NET. Então agora, para mostrar como usar o AutoFac neste primeiro contato, eu vou apresentar um projeto console que foi criado no Net 6 e vou mostrar como usar, como configurar o AutoFac para resolver a injeção de dependências em 2 serviços definidos no projeto. Então eu vou abrir o Visual Studio com o projeto console. Ele é um projeto criado aqui no Net 6 que eu chamei de console AutoFac. Aqui eu tenho uma pasta Service onde eu defini 2 serviços. O primeiro serviço, usei uma interface que eu chamei iMobile Service com um contrato aqui definindo um método execute e que foi implementado nessa classe concreta aqui, SMS Service, que implementa a interface. E aqui apenas como é uma demonstração, eu estou apenas exibindo essa mensagem no console, executando o serviço de SMS. A outra interface que eu utilizei é a interface Email Service, que está simulando aqui um serviço de e-mail e tem um contrato para implementar esse método execute que foi feito aqui na classe Mail Service. Olha, ela implementa a interface Email Service e no método execute eu estou apenas exibindo uma mensagem no console executando o serviço de e-mail. E aí, para mim poder fazer a injeção desses serviços, eu criei uma classe aqui concreta que eu chamei de Notification Sender. Então eu vou usar o serviço da notificação do SMS e do e-mail. Então, inicialmente, defini 2 tipos. Primeiro do tipo da minha interface mobile e o segundo da minha interface e-mail service, que eu chamei underline mobile service e underline mail service. E agora eu vou fazer a injeção do serviço no construtor, usando aqui esse código. Então, no construtor da classe, olha, eu defino a interface e atribuo a instância que vai ser injetada a minha instância que é do tipo iMobile Service. E aqui eu estou fazendo uma injeção via propriedade. Então eu vou usar o AutoFac. Então o AutoFac me permite eu usar a injeção de dependência via propriedade. Então eu defini aqui uma propriedade que eu chamei setMailService do tipo iEmailService e aqui eu estou injetando a instância do meu serviço de e-mail aqui no underline mail service. A seguir, eu estou definindo um método sendNotification, onde eu estou usando essas instâncias e estou invocando um método execute que foi implementado. Então, este é o código que eu pretendo utilizar. Aqui eu tenho uma injeção de dependência via construtor e aqui eu tenho uma injeção de dependência via propriedade. Então, até o momento, eu não tenho nenhuma referência ao AutoFac. Aqui, eu não tenho nenhuma dependência. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é incluir uma dependência, uma referência ao AutoFac e depois ao AutoFac Extensions Dependency Injection. Então é o primeiro passo para mim poder configurar o AutoFac e aí eu vou fazer com que essa injeção de dependência via construtor e essa injeção de dependência via propriedade funcione. Então eu vou usar aqui a janela do Manage NuGet Packages for Solution. Vou em Browser e vou selecionar aqui AutoFac, olha. Vou selecionar o pacote, vou marcar os projetos, eu vou instalar. A seguir, logo abaixo, ele me dá o pacote do AutoFac Extensions Dependency Injection. Eu vou selecionar, já está marcado, eu vou instalar. Confirmando, então agora, olha, eu já tenho aqui os pacotes do AutoFac no meu projeto. Só me falta, então, agora eu configurar aqui na classe Program o serviço do AutoFac e depois vou resolver os serviços e da injeção de dependência e vou executar o código aqui. Então eu vou fechar todas as janelas aqui e vou abrir na classe Program. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar um container para mim poder registrar os tipos. Então eu vou fazer isso, vou chamar ele de Builder, eu vou dar um new, aqui eu vou usar uma classe do AutoFac, Container Builder. Então aqui eu vou precisar incluir uma referência ao AutoFac, olha, por causa dessa classe Container Build. Então aqui eu tô criando um container onde eu vou registrar os serviços. A seguir, eu vou registrar os meus tipos. Então eu vou usar essa instância de Builder, vou usar um método registerType. Então eu tenho a definição da classe concreta no serviço SMS Service.
E essa classe ela usa a interface e mobile service. Então aqui eu tenho que incluir uma referência aqui à minha pasta services, onde eu defini esses serviços. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, olha, e eu vou registrar agora o serviço do email service, que usa a interface e mail service. Então com isso eu registrei os meus tipos, olha. Agora eu vou criar o container para eu poder resolver os objetos. Então eu vou dar um container, vou dar um builder e vou buildar o container que eu criei ali no container builder. E agora eu posso resolver usando a instância de container, uso o método resolve e mobile service. Então estou resolvendo o serviço mobile service, então agora eu posso acionar o método execute, que foi implementado. E aqui eu vou repetir o código, só que agora eu vou resolver o email service. Aqui eu vou dar um console ready key. Então com isso, ó, eu usei o AutoFac, criei aqui um builder no qual os serviços vão ser registrados, registrei os tipos, ó, a minha classe concreta, relacionando com a interface do serviço SMS e do serviço de e-mail. Depois criei o container, dando um builder aqui no container builder e resolvi aqui os meus objetos, chamando os métodos execute que foram implementados. Então se eu executar isso agora, olha, eu vou ter o seguinte resultado, olha, tá aqui, ó, ele está me exibindo a execução dos métodos execute. Então eu com isso tenho certeza que aqui, ó, a injeção via construtor funcionou e a injeção via propriedade também funcionou, e eu estou usando aqui os serviços do meu container AutoFac configurando para mim poder resolver a injeção de dependência. Então isso seria um exemplo de utilização do AutoFac usando uma aplicação console. Então eu vou fechar esse projeto e agora eu vou mostrar um outro projeto. E nesse projeto eu vou mostrar como nós configuramos o AutoFac numa aplicação ASP.NET Core. Aqui, ó, eu tenho uma API, onde eu tenho aqui o meu domínio, que é uma classe produto. Eu tenho um repositório aqui, onde eu tenho a interface produto repositório, a implementação dessa interface usando o contexto do Entity Framework Core. E aqui no controlador, ó, eu estou fazendo a injeção da minha interface no construtor do controlador. E aqui, ó, no repositório, eu estou injetando a instância do app-dbcontext no construtor do repositório. Então eu tenho duas injeções de dependência via construtor. Vamos ver como ficou a configuração aqui na classe Program do AutoFac para fazer isso. Eu já tenho, ó, o AutoFac referenciado aqui, ó, AutoFac Extensions Dependency Inject. Então agora eu vou abrir a classe Program, onde eu tenho a configuração. Então aqui, ó, seria a configuração se eu fosse usar o container DI nativo da ASP.NET Core. Dava um build service, add dbcontext, né? E definia o tempo de vida do serviço e registrava aqui, ó, o serviço do contexto do Entity Framework Core e o serviço do meu repositório. Então eu comentei esse código porque eu quero usar o AutoFac. Então aqui está o código do AutoFac, olha. Então, inicialmente, eu uso uma factory chamada AutoFac Service Provider Factory. Vou criar um Container Builder e um Service Provider. E aqui eu uso um Configure Container que vai habilitar a configuração do container que eu criei. E aqui eu estou declarando os serviços do contexto do Entity Framework Core com tempo de vida. Olha, instance per lifetime scope. Então, olha, eu dou um builder register, defino aqui, ó, o registro da instância do meu contexto, defino o provedor que eu estou utilizando e aqui defino o tempo de vida. Então, ó, esse seria o equivalente no AutoFac ao add scope que eu estou usando aqui, ó. Então, no AutoFac é Instance per Lifetime Scope. Então, aqui eu estou registrando o contexto do Entity Framework Core no container AutoFac. E agora eu uso o Builder Register Type e estou registrando o meu serviço do repositório, olha, definindo o tempo de vida também como add scope, que é equivalente a add scope. Então, se eu executar, eu vou ver que isso vai estar funcionando normalmente, né? Só que aqui eu estou usando os recursos do AutoFac. Tá aqui a minha API, ó, eu vou conseguir acessar os dados, né? Ó, tem os dados aqui, ó. Então, isso mostra que a utilização do AutoFac usando este código, olha, está funcionando. E a injeção de dependência via construtor, que está sendo feita aqui na implementação do produtos controller, ó, aqui a injeção via construtor, e no repositório a injeção do contexto foi resolvida sem problemas. Então, era isso que eu queria mostrar nesta semana. Até a semana que vem.